Bom dia, meu nome é Helder. Meu nome é Genivaldo. Somos acadêmicos da UFOPA, no curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física, e hoje viemos aqui para resolver uma questão, questão sobre limite de sequência. Então, meu colega Genivaldo ele vai começar a resolução da questão. Bom, essa primeira questão aqui ela diz o seguinte: dado K, K pertencente aos naturais, e um A maior que zero, determine, esse limite aqui é o limite de n tendendo ao infinito, de um n fatorial dividido pelo n elevado a k vezes um a elevado a n, certo? E o método que eu vou utilizar para resolver essas questões é o método chamado teste da razão, certo? Da razão. O primeiro é o seguinte: se o limite de n tendendo ao infinito de a de índice n mais 1, né, e de a dividido pelo a de índice n é igual a um L, né, em que esse L é um número, em que esse número seja menor que 1, né. Se esse número for menor que 1, eu digo que esse limite converge, tá? Converge. Agora, 2. Se o limite de n tendendo ao infinito de a de índice n mais 1 dividido pelo a de índice n, em que esse L for maior que 1, então vai divergir, tá? Divergir. Se ele diverge, então isso aqui vai para onde? Isso aqui é igual a infinito, tá? Então esse limite seria infinito, se ele diverge. 3. Se o limite de n tendendo ao infinito de a de índice n mais 1 dividido pelo a de índice n for igual a 1, nada podemos afirmar em relação a isso, tá bom? Ou seja, ele não vai ser nem convergente e nem divergente, certo? Então, há essa questão aqui. Primeiro, a gente vai utilizar o seguinte. Eu vou resolver por isso aqui, tá? Utilizando essa forma desse limite aí. Então, eu tenho aqui a n mais 1, né? Daqui a n mais 1. Vou achar primeiro. Como esse índice de e está em n mais 1, aonde tiver n, eu vou colocar n mais 1, tá? Substituindo aqui. Então, eu vou dizer o seguinte. Deixa eu só apagar aqui. Vou dizer o seguinte. A n mais 1, isso aqui vai ser igual a n mais 1 fatorial, certo? Dividido pelo n, olha só, estou aqui, ó, n mais 1 elevado a k vezes a elevado a n mais 1, tá? Substituir mais 1. Pronto, eu obtive a primeira parte. Esse n mais 1 é isso aqui, ó, mais 1. Agora eu vou pegar a sequência e a questão me deu, tá? A questão, a sequência original, sem estar modificada ainda, tá bom? Então eu vou ter aqui a de índice n, esse aqui eu vou ter aqui n fatorial dividido por n elevado a k vezes 1a elevado a n, certo? Então são essas informações que eu vou precisar aqui, certo? Então eu vou utilizar, como eu disse que eu utilizar o limite, né? Vou dizer o seguinte: o limite de n tendendo ao infinito, né, de a n mais 1 dividido pelo a n, isso aqui vai ser igual a quem? Ao limite, ao novo limite que eu formulei. Vai ser n tendendo ao infinito, né? Isso aqui. Por que eu coloquei isso? Razão, né? No teste da razão. Então, a de n mais 1 vai ser tudo isso aqui, ó. Vou incluir aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter n mais 1 fatorial, certo? E n mais 1 elevado a k vezes a elevado a n mais 1.
E na parte de baixo eu vou ter o quê? Aqui em cima eu vou ter n fatorial, né? Dividido pelo n elevado a k vezes a elevado a n. Pronto. Achou obtido. E isso vai ser igual a um limite de n tendendo ao infinito. Tá? Esse meu infinito aqui está meio quase que parecendo 8, tá? Mas é o infinito isso aqui. Vou conservar a primeira fração, mantenho a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda aqui, ó, certo? Então eu vou ter n mais 1 fatorial, tá? Mais 1 fatorial, dividido por n mais 1 elevado a k vezes a elevado a n mais 1 vezes, olha lá, inverso da segunda, inverto a ordem aqui, ó, vai ficar n elevado a k vezes a elevado a n, isso aqui dividido por n fatorial, tá? Isso aqui vai ser igual ao limite de n tendendo ao infinito, né? Agora eu vou simplificar mais essa questão aqui, tá? Por exemplo, eu posso escrever esse n fatorial da seguinte forma, vou escrevendo ele, porque eu vou querer obter um cara que seja igual a isso aqui, ó. Eu vou conseguir cancelar esses fatoriais aqui, tá? Então eu vou escrever da seguinte forma, n mais 1 fatorial, n mais 1, desculpa, n mais 1, vezes n vezes n menos 1 fatorial. Isso aqui, tá? Escrevendo. Esse cara aqui, eu escrevi, isso vai ser aqui, ó, tá? Só uma maneira de escrever ele aqui. Então, isso aqui vai ficar n mais 1 elevado a 1k vezes propriedade de potência, tá? O inverso aqui vai ficar a elevado a n vezes a elevado a 1 vezes n elevado a k vezes a elevado a n. Tá? E esse n fatorial? Agora sim, ó. Como eu fiz isso aqui porque eu queria obter um cara, nem esse aqui embaixo, tá? Para poder cancelar esses fatoriais. Então esse n fatorial eu posso escrever da seguinte forma, assim, n menos 1 fatorial. Tá? Agora sim eu posso cancelar eles aqui, ó. Cancelando aqui, ó. E tá? Eu posso cancelar esse cara com esse aqui. Tá? Vou parar com isso aqui para terminar a questão, tá? Okay. Isso aqui vai ser igual ao limite de n tendendo ao infinito, certo? Quem restou lá? Restaram aqui, ó. N mais 1 vezes n elevado a k, tá? Isso aqui dividido por n mais 1 elevado a k vezes o a, certo? Vezes o a. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Eu vou escrever esse limite da seguinte forma. É o limite de n tendendo ao infinito de n elevado a k dividido n mais 1 elevado a 1k. Como esses dois aqui, ó, tem o mesmo expoente aqui, ó, eu vou colocar em um só expoente, certo? Só apagar aqui, em forma de espaço. Vou colocar isso aqui em um só expoente.
K. Certo? Isso aqui vezes N mais 1 dividido por A. N mais 1 dividido por A. Certo? O que eu vou fazer nessa questão agora? Vou fazer o seguinte. Esse A, eu vou colocar ali para frente, tá? Esse A é uma constante. Não existe uma constante, tá? Não é real. Eu vou colocar ali para frente o limite. Então, eu vou ficar o seguinte. Vai ficar 1 sobre A vezes o limite de N tendendo ao infinito. Tá? Tem uma forma de escrever isso aqui, ó. Tem uma forma de escrever isso aqui, que é a leitura inversa. Só um parênteses rapidinho aqui, ó. Que N sobre N mais 1 é a mesma coisa de que você escrever 1 sobre N mais 1 dividido por N. Por que é a mesma coisa? Porque olha só, se eu manter o 1 aqui, ó, e eu for multiplicar pelo inverso, aqui, ó, inverter, vai ficar N sobre N mais 1. Aí vai voltar a mesma coisa, tá? Então, essa aqui são formas de escrever, tá? Isso aqui é igual a isso. Então, eu posso escrever o seguinte: limite, né, de 1 sobre N mais 1 sobre N, isso aqui é elevado a 1K, vezes N mais 1. Certo? Então, eu posso escrever também, mas o seguinte, vou fazer o seguinte, vai ficar 1 sobre A vezes limite de N tendendo ao infinito de 1 dividido pelo limite, né? Isso é uma propriedade de limite, tá? De N tendendo ao infinito, isso aqui N dividido por 1, mais 1 sobre N, isso aqui é elevado a 1K, certo? Vezes um N mais 1. Eu poderia escrever o seguinte também, que o limite de um produto é igual ao produto. Que o limite de um produto é igual ao produto de seus limites. Eu poderia escrever da seguinte forma também, tá? Então, eu vou acertar o limite aqui, ó. Vai ficar o limite de N tendendo ao infinito, que é de N mais 1. Mais 1. Certo? Então, eu posso escrever o seguinte, que vai ficar 1 sobre A vezes o limite, quando eu entendo infinito de 1, isso aqui é 1, tá? E o limite, olha só, esse limite aqui é o limite que a gente encontra muito ao longo do estudo de cálculo. Por exemplo, limite de um N tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre N, isso aqui é igual a quem? Aí 6 aqui, ó, que é o número de euro, tá? Então a gente vai substituir, ó, por esse cara aqui, ó, tá? Então temos que 1 sobre E vezes infinito, esse aqui vai dar infinito somado com 1, né? O infinito somado com uma constante é o próprio infinito, tá? Esse aqui vai dar infinito. Então, isso aqui, se a gente for analisar isso aqui, tá? O produto desses caras aqui vai dar infinito, tá? Isso aqui vai dar infinito. Certo? E um caso que a gente pode analisar é o seguinte, pelo teste da razão, quando um L lá é maior que 1, a gente diz que esse limite ele é limite divergente, tá? Então, se ele é maior que 1, ele diverge também para o infinito. Logo, a gente poderia afirmar o seguinte, que esse limite aqui, ele diverge, tá? Diverge. Uma outra questão agora, que eu vou fazer é o seguinte. O limite
de n tendendo ao infinito, né? De n tendendo ao infinito, de 1 a elevado a n, vezes um n fatorial, dividido por n elevado a n. E fatorial, limite de n tendendo ao infinito, de n elevado a k, vezes 1 elevado a n, vezes 1 fatorial. 1 elevado a k, elevado a n, fatorial, dividido pelo n elevado a n. Certo? Bom, eu vou resolver primeiro esse limite aqui, ó. Isso aqui. Tá? Eu vou resolver esse limite. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou apagar isso aqui, para não ficar muito confuso, tá? Vou misturar as coisas. Vou fazer o seguinte, que a de n mais 1, a de n mais 1, isso aqui vai ser igual a quem? A elevado a n mais 1, né? Vezes n mais 1 fatorial. Isso aqui dividido, tá? Por n mais 1 elevado a n mais 1. Substitui n mais 1, tá? Deixa eu ver, n mais 1. Mais 1, é isso mesmo, tá? Então, o n agora, ele vai colocar aqui, ó, você tem esse a elevado a n vezes n fatorial, isso aqui dividido por n elevado a n, tá? Essa aqui são as informações que eu vou precisar também, certo? Uma outra coisa agora que eu vou fazer é o seguinte, o limite de n tendendo ao infinito, 1 a de n de n mais 1 dividido pelo lado de n, isso aqui vai ser igual a vai ser o limite, né? Escrevendo de novo, vai ser o limite tendendo ao infinito de a elevado a n mais 1 vezes n mais 1 fatorial, né? N mais 1 fatorial dividido pelo n mais 1 elevado a n mais 1. Tá? Então, isso aqui elevado a n, a de n, desculpa, vai ser a elevado a n vezes n fatorial dividido por n elevado a n. Certo? Deixa eu ver se eu botei. Tá. Então, isso aqui vai ser igual limite de n tendendo ao infinito, certo? De mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, tá? Então, isso é o seguinte, a elevado a n mais 1 vezes, tá? N mais 1 fatorial, isso aqui dividido por n mais 1, isso aqui é elevado a n mais 1, certo? Vezes inverso, vou ter aqui, ó, fica n elevado a n dividido por a elevado a n vezes n fatorial, certo? Isso aqui, vou fazer aqui para calcular, tá? Vai ficar o limite de n tendendo ao infinito, certo? Eu vou desvincular isso aqui, ó, vai ficar a da potência a elevado a n vezes a elevado a 1 vezes esse n mais 1 fatorial, eu escrevi da seguinte forma, vai ficar n mais 1 vezes n menos 1 fatorial, certo? Da seguinte forma.
Então, esse N mais 1, vou escrever usando a propriedade de potência, tá? N vezes N mais 1 elevado a 1. Vezes N elevado a N, dividido por A elevado a N, vezes N, esse N fatorial, vou escrever o seguinte, N menos 1 fatorial, tá? Acho que é da seguinte forma. Eu quero fazer aparecer esse cara sem igual esse aqui. Agora eu posso cancelar eles aqui. Cancelando, tá? E eu posso também cancelar esse cara aqui e esse aqui, ó. Esse cara aqui ou esse aqui, ó. Certo? Então, isso aqui é uma extensão limite de N tendendo ao infinito, tá? N tendendo ao infinito, de A vezes N elevado a N, dividido por N mais 1 elevado a N. N mais 1 elevado a N, certo? Eu vou já colocar esse A para frente, tá? Vou ser uma constante. A vezes limite de N tendendo ao infinito, de N tendendo ao infinito, certo? De N, como esses dois caras aqui têm a mesma potência aqui, ó, mesmo expoente, eu vou colocar ele em uma só potência, tá? Vai ficar N sobre N mais 1, tá? Isso aqui elevado a N, certo? Essa forma aqui eu já escrevi, agora como eu posso escrever ela, tá bom? Vou escrever ela da seguinte forma, que jeito para a gente vai A vezes um limite, né, de N tendendo ao infinito, de 1 sobre N mais 1 sobre N, né? Isso aqui é elevado a N, certo? Então, eu posso ver o seguinte, sendo A vezes o limite, né, de N tendendo ao infinito, de 1, e o limite de N tendendo ao infinito, de N tendendo ao infinito, né, de N dividido por N, 1, né, também denominador, vai ser 1, mais 1 sobre N, tá? Isso aqui é elevado a N. Elevado a N. Certo? E, então, isso aqui vai dar o seguinte. A vezes N. O limite por N tende ao infinito constante. Isso aqui seria a própria constante, certo? Então, vai ser 1 dividido. Esse cara aqui, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a aquele aqui no negócio, tá? Então, no limite que a gente resolve isso aí. Dividido por N, certo? Então isso aqui vai me dar o quê? A dividido por N. Esse limite aqui. Isso dá. Uma coisa importante é o seguinte, tá? Se por acaso esse A fosse igual ao E, se por acaso esse A for igual ao E, se esse A for igual ao E, isso aqui me daria um estado igual a 1, né? Ou seja, pelo teste da razão, não daria de verificar se converge e nem se diverge, certo? Ok. Deixa eu verificar agora a outra questão que é para a gente fazer, tá? Esse aqui é o outro limite que a gente vai resolver, tá bom? A gente vai utilizar a mesma regra, tá?
Fração, n mais 1, vai ficar n mais 1 elevado a k, vezes 1 elevado a n mais 1, vezes o n mais 1 fatorial. Certo? Isso aqui dividido por n mais 1 elevado a n mais 1, certo? Mais 1. Mas você tem que saber qual é a complementação. Então, a elevado a n isso é igual a n elevado a k vezes 1 elevado a n vezes o n fatorial, certo? Isso aqui n elevado a n, certo? Agora a gente vai fazer a razão. Então é o seguinte, o limite de n tendendo ao infinito, né? De a por c mais 1 dividido pelo a por c. Isso aqui eu posso escrever como sendo limite de n tendendo ao infinito, né? De n tendendo ao infinito, de então vai ficar n mais 1, n mais 1, que seria n mais 1 elevado a k, vezes 1 elevado a n mais 1, vezes n mais 1 fatorial. Certo? Deixa eu ver. N mais 1 fatorial. Aqui. Isso aqui dividido. Sendo n elevado a k vezes a elevado a n vezes n fatorial dividido por n elevado a n, certo? Por n elevado a n. Isso aqui vai ser igual ao limite de n tendendo ao infinito, certo? N tendendo ao infinito, certo? De n mais 1 elevado a k vezes a elevado a n mais 1 vezes n mais 1 fatorial, certo? N mais 1 fatorial dividido n mais 1 elevado a n mais 1 aqui, ó, vezes fazendo o inverso da segunda fração, certo? N elevado a n elevado a k vezes a elevado a n vezes o a elevado, certo? Eu vou escrever esse limite para cá agora, tá? O limite, então, de n tendendo ao infinito, esse aqui, eu vou desmontar essas questões agora, tá bom? Para poder fazer a simplificação, tá? Simplificar a questão. É o limite. Então, você tem n mais 1 elevado a k vezes, na verdade, eu tenho a elevado a n vezes a elevado a n vezes n mais 1. Vou escrever esse cara aqui, mas eu vou assim, da seguinte forma: n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Isso aqui dividido por n mais 1 elevado a n vezes n mais 1 elevado a n vezes n elevado a n elevado a k vezes a elevado a n vezes n fatorial, só n fatorial que eu vou forma aqui, ó. N menos 1 fatorial. Apareceu o cara igual lá, tá? Então eu posso cancelar esses caras sem esse pedido. Cancelei com esse e cancelei esse aqui, ó. Da mesma forma, eu posso cancelar esse cara aqui com esse aqui, ó. Certo? Então, me restando somente o limite de n tendendo ao infinito
de n tendendo ao infinito, né? De n mais 1 elevado a 1k vezes um a vezes um n elevado a n dividido por esse cara que eu vou cancelar com esse aqui, n mais 1 elevado a 1k, desculpa, elevado a n vezes n elevado a k, certo? Ok? Então eu posso escrever da seguinte forma. Tá, só dar uma analisada aqui, a gente precisa mostrando. Esse de lá. Ok. Esse aqui vai ficar o limite de n tendendo ao infinito, né? De esse a, que vai ser uma constante, eu vou colocar aqui depois, tá? Vai ficar a vezes o limite de n tendendo ao infinito de n mais 1 n elevado a 1k vezes n elevado a n dividido por n mais 1 elevado a n. Certo? E eu posso escrever isso de novo. Limite assim, ó. A vezes o limite de n tendendo ao infinito, certo? Como esses caras aqui estão no mesmo expoente, eu vou colocar aqui em uma só potência, certo? Ficando da seguinte forma: vai ficar n mais 1 dividido por n, esse cara aqui é elevado a 1k, vezes um n sobre n mais 1, esse cara aqui é elevado a 1n. Certo? E eu vou escrever isso aqui em forma de dois limites, tá? O produto é igual ao produto dos seus limites. Se eu fizer essa regra, eu acredito que ainda seja assim essa regra. Então vai ser o seguinte: vai ficar a vezes o limite de n tendendo ao infinito de n mais 1 sobre n elevado a 1k vezes o limite de n tendendo ao infinito de n sobre n mais 1 elevado ao n. Certo? Isso aqui eu posso fazer de forma a vezes esse limite vai ficar da seguinte forma, ficar dentro aqui, certo? Esse cara aqui, n dividido por n, 1, vai sobrar mais 1 sobre n aqui. Esse cara aqui é elevado a 1k, tá? E esse limite, tá? Eu posso escrever da seguinte forma. Lembra daquela forma que eu escrevi agora há pouco? Eu posso escrever da seguinte forma assim, ó. Sendo 1 sobre n mais 1 sobre n, isso aqui é elevado a n. Certo? Esse aqui eu vou escrever. Esse aqui vai ser igual. Escrevendo o limite, eu digo o seguinte: a vezes o limite de n infinito de 1 mais 1 sobre n elevado a 1k, certo? Vezes o limite, tem algumas propriedades de limite, tá? A gente pode utilizar isso aqui da seguinte forma: limite de n tendendo ao infinito de 1 dividido pelo limite de n tendendo ao infinito de n dividido por n 1 mais 1 sobre n, certo? Elevado ao n. Tá? Então, isso aqui vai estar o seguinte: a, esse a, vezes esse cara aqui não é igual ao número e, né? O número de euro, e vezes 1 sobre quem? Sobre e também. Certo? Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Então, o que a questão me restou? Eu vou copiar essa parte para cá, tá? Para ficar tudo. Vou lá, a vezes e vezes 1 sobre e. Tá? Então, eu posso cancelar esse cara com isso. Restando só quem? Eu vou copiar. Só que a questão me diz lá que esse a ele é maior que zero, né? Ele é maior que zero.
Bom, essa foi a questão que a gente ficou para a gente fazer, tá? Para analisar, fazer um detalhezinho. E foi isso. Eu agradeço pela oportunidade. Espero que vocês tenham entendido, né, a questão, que possa ajudar vocês aí a resolver alguma questão ou uma questão parecida com essa. É isso, a gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida a gente vai responder nos comentários.